Bom, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo das quartas-feiras, estudando o livro Justiça Divina. Vamos iniciar então com a nossa oração. Graças a Deus. Pai de infinita bondade, aqui estamos para mais uma quarta-feira de estudos da tua caravana de amor. Te agradecemos, Senhor, a possibilidade de aqui estarmos, estudando, refletindo, através das páginas de Emmanuel. Que a nossa irmã encarregada da página da noite de hoje possa receber as intuições que venham do mais alto, a fim de despertar em nós maior reflexão e que com esta troca possamos todos crescerem rumo ao nosso desenvolvimento espiritual. Que a espiritualidade amiga, Senhor, possa em Teu nome estar conosco, penetrando os nossos lares, trazendo o Teu amor, a Tua paz e a Tua harmonia. Assim, profundamente gratos, te pedimos permissão para iniciarmos o trabalho da noite de hoje, te rendendo graças. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Regina, por nos ajudar nesse início. E então nós temos hoje a página do livro Justiça Divina, que tem como título Jornada Acima. Vou compartilhar ao capítulo 64, que remete à reunião pública da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, em 18 de outubro de 1961. E essa reunião, onde Emmanuel faz essas exortações a nós, nos remete depois ao livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 6, item 13. Então, eu começo aqui trazendo essa figura para a gente pensar nessa questão da jornada, né? Esse tema, jornada. Jornada, a gente pensa em caminhada, a gente pensa na nossa própria existência. E jornada acima quer dizer continuidade, quer dizer evolução. Acho que é isso que Emmanuel, pelo menos assim, compreendo nesse título, né, que eu acho que é importante, a gente perceber o que ele quer já com esse título. A nossa caminhada, e a nossa caminhada que precisa ser o que? Evolutiva. Precisa ser para frente, para cima, sempre adiante. E aí, se a gente pensar naquilo que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 80, os Espíritos nos dizem que Deus nunca parou de criar, jamais cessou de criar. Então, se Deus jamais parou de criar, nesse momento estão sendo criados espíritos novos, espíritos que também o Livro dos Espíritos nos dizem que são criados simples e ignorantes. Ao mesmo tempo, tem outros tantos espíritos que já têm uma caminhada um pouco maior, um pouco menor. O que eu quero refletir com vocês? É que nessa jornada, nessa caminhada nossa, a gente vai encontrar sempre espíritos em vários momentos. Pensando justamente na pluralidade dos mundos, na pluralidade dos momentos de cada um. E justamente Emmanuel nos traz nessa página, a gente pode assim dividir em dois momentos. Um primeiro momento, Emmanuel nos traz os desafios dessa jornada, no sentido que, diante daquelas pessoas, daqueles espíritos ou daquelas circunstâncias
que querem nos dificultar essa jornada acima, essa jornada progressiva. Essa é a primeira parte que Emmanuel nos traz. Ele vai agora nos dar vários exemplos. Vamos lá, então, ao texto. Ele diz: ergue a flama da fé na imortalidade e caminha. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que ter é fé, acreditar na imortalidade, porque senão de que vale a jornada? De que vale caminhar se eu vou chegar aonde? A um nada. Então, a primeira coisa que Emmanuel vem nos dizer é o quê? Ergue essa fé na imortalidade. A crença na imortalidade é aquilo que nos dá resistência na nossa caminhada, na nossa jornada. Aí ele continua dizendo: os que desertaram da confiança gritar-te-ão impropérios, que são insultos, entrincheirados, fortificados na irresponsabilidade que lhes serve de esconderijo. Então, vê como agora Emmanuel vai colocando toda essa dificuldade. Vai ter gente que vai nos insultar, que vai nos puxar para baixo, vamos dizer, e não para cima, né? Demagogos do desânimo, diz ele, quer dizer, interesseiros de nos desanimar, dirão apressados que o mundo nunca se desvencilhará da lei de Caim. Vamos matar, né? Que os tigres da inteligência continuarão devorando os cordeiros do trabalho, que a mentira na história prosseguirá entronizando criminosos na galeria dos mártires, ou seja, aqueles que estão sempre com uma visão pessimista da vida, das situações, que estão sempre exortando pelo lado daquilo que não convém, né? E ele continua: que a perfídia se anteporá indefinidamente à virtude, que a mocidade é carne para canhões e prostíbulos, que as mães amamentam para o sepulcro, que as religiões são fábulas piedosas para consumo de analfabetos, que as tenazes da guerra te constringirão a cabeça, sufocando-te a voz do silêncio do horror. A gente vê como ele vai colocando toda essa visão pessimista, né? Que as pessoas, que muitos espíritos, pessoas, mas espíritos, vão colocar para nós. E por quê? Exatamente aquilo que eu dizia antes, porque cada um está num grau de evolução. E isso é fatídico. Vamos encontrar na nossa jornada vários espíritos em várias situações. E Emmanuel continua: tentarão, de certo, envolver-te na nuvem do pessimismo, induzindo-te a esquecer o presente e o futuro na taça da tranquilidade e prazer em que anestesiam o pensamento. Quer dizer, Emmanuel vai nos dando essas situações que vão acontecer para nos ajudar a nos prevenir, né? Porque com certeza essas situações vão acontecer. E aí, agora, num segundo momento do texto, Emmanuel agora vai nos mostrar o quê? E diante daqueles ou daquilo que querem nos dificultar a jornada, o que a gente deve fazer? Primeiro, refletir, parar e pensar. Essas coisas têm sentido para nós? Essas coisas têm fundamento diante daquilo que nós acreditamos dentro da doutrina espírita? E depois de refletir e com certeza constatar que essa visão pessimista não convém ou não é aquilo que a doutrina espírita nos traz, o que a gente deve fazer? Orar, orar por eles. É isso que Emmanuel nos fala. Vamos ver o texto? Contudo,
Contudo, né, diante de tudo que Emmanuel falou, reflete levemente e perceberás que os trânsfugas do dever, acolhido a negação e infantilizado no medo, simplesmente desfrutam a paz dos entrevados e a alegria dos loucos. Então, a gente vai ver que quem são esses trânsfugas? São aqueles que oscilam de uma ideologia para outra. Então, é isso que a gente vai ver. São pessoas que não têm uma ideologia fixa, uma ideologia encontrada dentro da sua existência. Fica oscilando conforme aquilo que convém. E aí, Emmanuel diz: ora por eles. O que a gente tem que fazer diante disso? Jogar pedra neles? Não. Isso é muito bonito, né? Ora por eles, nossos irmãos que ainda não amadureceram o entendimento para a altura da vida, e segue adiante. Então, o que a gente deve entender, né? Que bonito isso que Emmanuel nos traz, né? Que diante dessas dificuldades, dessas pessoas que nos colocam para baixo, que só sabem, né, ter essa visão pessimista e querer, a gente não deve se deixar vencer. E também não devemos combatê-los de tal maneira a aquela lei, né, do olho por olho, dente por dente. A gente deve orar por eles, porque entendendo aquilo que eu coloquei no início mais uma vez, que né, dentro dessa jornada, cada um está num patamar. E a gente precisa ter paciência. Paciência com a caminhada de cada um. Porque nós também estamos caminhando, nós também não somos perfeitos, nós também temos vários momentos, talvez até pessimistas. Então, a gente tem que compreender, orar e continuar, como ele diz, segue adiante. Isso é muito importante. E ele continua: na escuridão mais espessa, acende a chama da prece. E onde todos se sentirem desalentados, fala sem revolta, sem revolta. Isso é tão difícil às vezes, né? Porque a gente acaba se revoltando contra essas tendências, essas coisas tão negativas, né? Sem revolta, fala a palavra de esperança que desenregele os corações mumificados no desconsolo. Quer dizer, descongele, né? Tire o gelo, aquele coração gelado e mumificado, que a gente possa, com a nossa oração, com a nossa conduta, com a nossa palavra de esperança, ajudar, né, a descongelar os corações. Um gesto de bondade sobre a agonia de alguém que oscila à beira do abismo e uma gota de bálsamo espremida com amor numa ferida que sangra bastam muitas vezes para renovar multidões inteiras, diz Emmanuel. Então, Emmanuel nos exorta a seguir na nossa jornada assim. É importante que a gente continue e que a gente siga, ele diz. Sobretudo, nos mais aflitivos transes da provação, não percas a paciência. Difícil, né, meus irmãos? Mas é isso aí que Emmanuel vem nos exortar. Não consegues emendar os companheiros desarvorados, mas podes restaurar a ti mesmo. Agora vamos virar o jogo, somos nós que temos que evoluir. Eu tenho que me preocupar com a minha caminhada, não com a do outro. Embora contemplando assaltos e violências, ruínas e escombros, avança a jornada acima, apagando o mal e fazendo o bem. Retificando o que eu disse, não me
importar com o outro, não no sentido de largar de mão, mas no sentido de que eu tenho que me preocupar com a minha evolução, estar sempre revendo as minhas atitudes. Isso é o importante e é o meu exemplo que vai ajudar o meu irmão. E Emmanuel termina esse texto dizendo: criatura alguma na terra escapará da grandeza fatal da justiça e da morte. No entanto, sabemos todos que a justiça, por mais dura e terrível, é sempre a resposta da lei às nossas próprias obras, e que a morte, por mais triste e desconcertante, é sempre o toque de ressurgir. É o fundamento da doutrina espírita, né? E aí a gente vai agora para o capítulo 6 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, que tem como título A Doutrina das Penas Eternas, que justamente esse texto, principalmente esse finzinho aqui do texto, nos remete a entender esse capítulo do Céu e Inferno. A doutrina das penas eternas, ela tem fundamento através de uma visão imperfeita de Deus, diz Kardec, uma visão primitiva, uma visão materialista. Até ele fala, né, que assim, dos primórdios, né, a visão primitiva assim, de rei soberano, o poderoso, então acaba se fazendo uma certa confusão de Deus, né, quase que materializando Deus nessas atitudes humanas. Então, é aí que se fundamenta. E interessante aquilo que colocava lá no início, a questão das jornadas acima, como a jornada se tem espíritos de várias instâncias, espíritos sendo criados nesse momento, espíritos muito evoluídos, temos vários espíritos em várias situações. Então, a gente vê que também aqui Kardec traz nesse capítulo essa visão de que a doutrina das penas eternas ela vai sofrer todo um processo de entendimento e, ao longo desse entendimento, buscando a razão de Deus, que é justo e bom, vai cair por terra essa doutrina de penas eternas. Então, Kardec traz isso, que ela tem fundamento, quer dizer, ela começa, ela tem a sua origem nessa visão imperfeita de Deus, colocando um Deus muito humano, né? Materializando Deus nas atitudes humanas. E aí Kardec diz que com a evolução moral, né, conforme o homem vai evoluindo, conforme os espíritos vão evoluindo, essa visão de Deus, um Deus justo e bom, vai se tornando incompatível com uma condenação eterna. Porque, mais à frente a gente vai até ver isso, se até nós humanos mudamos leis, damos condições às pessoas de poderem melhorar, diminuir sua pena, né? Até falando, né, da questão legal mesmo. Se nós humanos fazemos isso, como é que Deus não vai fazer? E como é que Deus vai dar uma pena eterna que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer? Ou vai para o inferno ou vai para o céu. Então, isso se torna incompatível. Aquilo que Jesus falou. Se vós que sois homens, né? Imaturos ainda, não dão pedra para os seus filhos e dão pão, por que que Deus o faria? É esse pensamento, né, que a gente tem que ter. Então, Kardec traz, inclusive, essa reflexão de que dentro dessa evolução, a lei de Moisés, ela vinha como uma lei assim de justiça e que a gente não deve censurar por Moisés, né, ter feito de Deus um Deus vingativo, porque naquela época isso era necessário.
Naquela época era assim, e essa doutrina, logo no início, ela se torna até assim como um freio para aquelas pessoas, porque senão poderia se perder de vez, né? Porque sairia matando todo mundo. Já Jesus, né, ele vem trazer uma visão do perdão, do amor, já vai ajudando a gente a ter essa visão de um Deus Pai, um Deus que perdoa, como nós perdoamos. Isso é interessante, né? E Kardec traz isso nesse capítulo, que isso está, inclusive, no Pai Nosso, né? Na oração do Pai Nosso ensinada por Jesus, que perdoa, né? Deus perdoa como nós perdoamos. Então, a condição também que a gente tem de acolher o outro, de perdoar e aquilo, de lei de causa e efeito. Eu vou ser perdoado, sim, à medida também que eu perdoo. E Jesus fala, né, que os culpados enfrentarão o fogo da geena. Kardec também traz essa reflexão nesse capítulo, dizendo, né, que a Geena era um local ali próximo a Jerusalém, onde se jogavam as imundícies da cidade. Então, a gente vai entender, dentro desse contexto, que Jesus quer dizer que jogar ali as imundícies não quer dizer se perder enquanto espírito, mas é tirar todas as imundícies e deixar queimar no fogo da geena, não a si próprio, mas aquilo que é preciso queimar, que é preciso até purificar dentro de nós, para o nosso crescimento. Inclusive, foi aquilo que na semana passada a Lúcia trazia no seu estudo, né? A questão do fogo, o fogo que purifica, o fogo que queima, mas não no sentido de destruir, mas sim de nos renovar. Achei bonito essa figura com esse texto, né? Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser. Mas ele é tão justo que você colhe exatamente o que você plantou. É essa a justiça divina. Nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas somos responsáveis por responder pelas nossas atitudes, seja ela qual for. Não tem como, temos que responder. Então, essa é a justiça divina, o Deus justo e bom, que nos deixa livres para fazer as nossas opções, mas também nos dá a responsabilidade de responder por tudo aquilo que fazemos. Então, o Espiritismo, agora já no texto, né, do capítulo 6, ele vem refutar a doutrina das penas eternas através desse conceito de Deus justo e bom. Deus, ele é soberanamente justo, que é o item 13 propriamente, isso tudo foi uma introdução. Esse texto de Emmanuel remete a especificamente esse item 13, que diz exatamente isso. Deus é soberanamente justo. E o que é a soberana justiça? Não é inexorável absolutamente, né? Ou seja, não é inflexível, não é punitivo, inflexível, mas ele também não leva a complacência ao ponto de deixar impune todas as faltas. Não fica também, né, ao léu, faz o que quer e não vai ser reparado nada. Não é assim. Desculpa que eu passei aqui antes. Deixa eu voltar. Ao contrário, o que faz Deus? Ele pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro, equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na aplicação.
Então, aquilo, né? Voltando àquela figura, eu sou livre para fazer, mas eu também tenho que responder pelo que eu faço. Na quantidade e na proporção daquilo que eu faço. Ou deixo de fazer, né? Se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo. Não há justiça. Não é? Porque se isso Kardec coloca aqui essa razão, né? Vamos refletir. Se por essa falta não tem, o castigo vai ser eterno, sem esperança, sem clemência, não há perdão, não há proporção, não há justiça. E ele continua. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Sim, porque também se eu quero me reconciliar, me arrepender, eu tenho que praticar isso. Senão, não tem sentido. Eu simplesmente dizer que eu quero ir para o céu. Não, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que reparar o que eu fiz, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que mudar, né? Senão, não dá certo. Senão, não é justiça também. Mas se o castigo é irrevogável, esta subsistência para o bem não frutifica. Olha que interessante, olha a reflexão de Kardec. Peraí, deixa eu tirar aqui da tela. Mas, se o castigo é irrevogável, essa subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e, às vezes, mesmo perdoada a sua pena, que eu dizia antes, né? E assim haveria mais equidade na justiça humana do que na divina. Se até nós humanos revemos nossas leis e damos mudança, né, comutamos algumas penas, por que Deus não o faria? Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento, e o culpado, nada tendo a esperar de sua correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade e nem justiça, diz Kardec. Não tem fundamento. E eu termino aqui com essa frase de Jesus que está lá em João, capítulo 14, versículo 27. Quando Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E João fala muito, né, volta muito nessa questão de Jesus, exortando a questão da paz. Mas ele diz: não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, meus irmãos, a paz de Jesus é a paz interior. A paz que Jesus está aqui dizendo para nós é a paz que está dentro do nosso coração. É a nossa paz interior, é a nossa consciência tranquila, reta, diante das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa jornada. Então, é essa paz que a gente tem que procurar viver a cada dia. Vamos, então, elevar nosso pensamento, a nossa prece, o nosso agradecimento ao nosso Pai querido, agradecendo muito por essa noite, agradecendo muito pela nossa jornada. Muito obrigada, Pai, por nos criar, simples e ignorantes. Muito obrigada por todas as oportunidades, por todos esses espíritos, nossos irmãos, que em várias circunstâncias, em vários momentos, cada um no seu degrau de evolução, nos ajudam. Aqueles, às vezes, pessimistas, que nos fazem pensar, refletir,
ir em frente. Aqueles que mais evoluídos que nós estão sempre nos ajudando a levantar nas nossas quedas. Obrigada, Pai, por toda essa oportunidade. Obrigada por tudo que o Senhor nos dá a cada momento, através de cada pessoa. Obrigada por essa caravana que sempre nos acolhe, que está sempre nos conduzindo. E aqui confiamos as nossas vidas, de nós que aqui estamos, de todos aqueles que estão unidos a nós, no pensamento, no objetivo de querer crescer e sempre estar nessa jornada cada vez mais acima. Assim seja, graças a Deus. Quem quiser fazer alguma colocação, pode abrir seu áudio. Muito obrigada, Valéria, pelas suas colocações, né? E eu acho que você foi assim, muito feliz na escolha da primeira imagem. A primeira imagem disse tudo. Os reloginhos e as pessoas caminhando, cada um, né? Cada um no seu tempo, no seu ritmo, no seu momento, né? E como a gente tem alguém atrás, a gente também tem sempre alguém na frente de nós. Isso tem que nos fazer refletir, né? A gente não pode julgar aquele que está atrás, porque eu estou atrás de alguém, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso. A gente não chegou ainda ao lugar que a gente deve chegar. Devemos sempre estar nesse caminho, buscando essa jornada, sempre para frente e para o alto, sempre a caminhar, mas tendo essa noção que tem alguém atrás de mim, mas que tem alguém na minha frente. E como aquele da frente está sempre com a mão estendida para trás para me ajudar a caminhar, eu também devo fazer o mesmo. É como aquela corrida de bastão, né? O sujeito está correndo e bota o braço para trás para passar o bastão para pegar do outro. E assim precisamos ser todos nós, né? Realmente, Emanuel, sempre muito esclarecedor. E você foi muito feliz quando você colocou aquela primeira imagem, ela já disse tudo. Gratidão. Deixarei ela falar porque ela tirou fogo semana passada. Abre o áudio, meu amor. Você está com o áudio fechado. Vê se consegue abrir aí. Seu microfone. Consegui. Pronto. Tive que tirar do pedestal. Então, o que que a gente tem? Quanta coisa a gente aprendeu, quanta coisa, não é? Quanta coisa, porque a evolução é assim. As leis, quando vêm, quando chegam, elas vêm de acordo com o momento da humanidade, né? Precisou que lá atrás fosse assim. Até hoje ainda se arrasta, né? A questão a questão do homem egoísta, do homem vaidoso, prepotente, da criatura ser assim, ainda se arrasta até hoje. Mas agora nós estamos sendo chamados, sacudidos, é o momento. Sempre tem a evolução, sempre. Ninguém ficou parado totalmente. Sempre se aprende alguma coisa em cada etapa, né? Para poder passar para o patamar seguinte, temos que dominar a anterior, a escala anterior, né? E nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo e o mais importante é a certeza da imortalidade. Isso já nos dá um ganho muito grande, porque antes pensávamos que acabava, tudo acabava, né? Mas com essa certeza da imortalidade foi um ganho muito grande que a doutrina nos trouxe. Bom, agora sabendo da imortalidade, já não vamos mais acreditar naquele inferno eterno, né? Aí já se fala, o inferno é o remorso que corrói. Erramos, né? Então, veja, o céu também está dentro de nós, à medida que vamos aprendendo a perdoar. Hoje eu li um pedacinho que dizia assim: o perdão é o mais importante, porque se todos perdoássemos uns aos outros, não haveria nenhuma contenda. Não haveria nenhuma contenda.
mas o difícil está aí. Por quê? Não perdoamos porque ainda temos vaidade, orgulho, prepotência, inveja, quantas negatividades. Aí a gente não perdoa, porque a gente julga o próximo. A gente não se julga, a gente lança o nosso olhar em direção ao outro, porque temos que achar que somos superiores. E não somos. Estamos aqui, conforme nossa irmã falou, foi muito bonito tudo que Valéria falou. Mas a Regina deu um toque também bastante importante, que é o toque da corrida. Nós todos estamos interessados na evolução, estamos correndo para alguma coisa. Quando estamos tocados na necessidade de evoluir, porque não tem saída. Não tem saída, é a evolução, a lei maior do amor, da justiça, da caridade, né? Então, quando a gente está correndo, a gente não pode ir só em direção lá para chegar primeiro, ser o melhor, ser o mais importante. A gente tem que estender a mão. É como se trocasse o bastão mesmo. A gente precisa trocar, por isso nós estamos aqui unidos, nessa intenção de aprender para poder se doar, porque ninguém vai doar o que não tem. Paciência, paciência, paciência. É a lei. Deus é paciente, nós também temos que ter paciência conosco, com o nosso próximo, sem julgamento algum. E é isso, vai dar Zoom. Muito obrigada a todos. Essa caminhada ela se assemelha a uma corrida de obstáculo. A cada obstáculo ultrapassado é um aprendizado que a gente vai adquirir. Nossa.